agora ou não as aulas de forma presencial nas faculdades, e elas reproduzem em parte, se a gente fizer uma mensuração de comunicação, o debate que acontece no país quase em relação a tudo, ou o debate que aconteceu. Claro que quando a gente vai para o particular na vida da pessoa, conforme a gente está trazendo aqui a Graziela Solera, que ela mostra uma realidade, claro, dá números de porque naquela área já poderia voltar. Graziela, nós tivemos lá atrás algumas universidades que reduziram preço, naquele momento mais grave, que fizeram concessões, até porque em parte também as universidades pode ser que tenham tido um custo menor, mas enfim, fato é que houve isso e algumas não voltaram, não reduziram em nada. Esse debate sobre preço, porque isso pesa na vida do aluno, é uma relação contratual, como disse o doutor, é uma relação de consumo. Houve também manifestação por parte especificamente da Fundação Getúlio Vargas? Não, a Fundação ela não reduziu a mensalidade. E o que a gente espera de verdade, Adalberto, é que, assim, que a gente não vai ter necessidade de tomar nenhuma medida judicial, porque nós confiamos muito na instituição. Nós acreditamos que a GV está no caminho de reconhecer que a gente pode colocar os alunos dentro da sala de aula, que os nossos alunos são vacinados, e ela pode controlar, inclusive, quem são vacinados e quem não são. Ela vai conseguir colocar o aluno com segurança, com distanciamento, com utilização de máscara. É uma instituição extremamente preparada e nós temos plena confiança de que a gente vai conseguir colocar os nossos filhos dentro da sala de aula da Fundação Getúlio Vargas, até mesmo antes, talvez, do dia 14 de março. Nós estamos bastante confiantes. Quanto à mensalidade, não houve nenhum recuo nessa mensalidade e a gente, inclusive, teve um ajuste agora na mensalidade. Isso foi, inclusive, uma das coisas que nos faz ter confiança de que as aulas vão voltar. Porque a gente entende que se houve um reajuste, é porque o ensino vai voltar à normalidade o quanto antes. Tá, mas apesar dessa sua confiança de que a universidade, no caso a Fundação Getúlio Vargas, vai ter essa consciência e até de voltar antes, levando-se em conta o protesto dos pais, as alegações para provar a Fundação Getúlio Vargas que ela pode voltar antes, inclusive com condições sanitárias, que ela alega naquele comitê científico teria recomendado o contrário. Eu tenho uma tese que não é minha, é uma tese da vivência em sociedade, de que tudo tem função social, todos temos função social. E a universidade, obviamente, tem a função de formar melhor os seus alunos, de formar mão de obra qualificada. Aliás, doutor, se o senhor me permite, eu acho que a aluna falava dos 2 anos do ponto de vista de, olha quanto é emergencial voltar logo se já temos as condições. Acho que foi nesse sentido, não que ela estava, lá atrás deveria ter voltado. Embora no ano passado a gente também teve esse debate de que as escolas no mundo voltavam e no Brasil atrasou-se muito o retorno. Mas especificamente com relação à função social, as universidades não saem arranhadas disso, porque as universidades públicas, por exemplo, adoram usar um discurso de autonomia universitária, que, tudo bem, vale para uma série de decisões administrativas, mas nenhuma universidade, ninguém é independente do seu próprio país, você tem que prestar um serviço, você existe por isso. Aliás, privado ou não, elas têm uma série de benefícios fiscais, diga-se de passagem. Neste caso, doutor, eu não tenho um problema de arranhar a imagem de uma universidade, de uma escola, de uma instituição de ensino, elas não deveriam se preocupar com isso também? Sem dúvida que sim, Adalberto, e vamos deixar muito claro que autonomia não é soberania, né? A gente não pode confundir a autonomia universitária prevista na Constituição, no artigo 207, com relação à soberania, o que não é bem-vindo. Pode sim arranhar, porque hoje, inclusive, todos os contratos nós temos o dever de olhar a sua função social, ainda mais quando nós estamos falando das instituições de ensino, né? Que tem um caráter fundamental na sociedade e importâncias, tanto a pública quanto a privada, gigantescas na colaboração da disseminação do ensino. Quando você mencionou com a Graziela, que também, com relação ao preço, que também pode ser uma das causas, até para manchar um pouco a imagem da instituição, salvo engano, o PROCON, ele atuou muito fortemente nesta seara, com as instituições da educação básica e da educação de ensino superior, justamente para que elas, sempre que solicitadas, atendessem todas as famílias e verificasse a possibilidade ou não de concessão de descontos, justamente porque, em tese, estava ocorrendo menos investimento do que todo aquele gasto inerente à presencialidade. Algumas fizeram, outras não,
Porque quando a gente fala da mensalidade escolar, apesar de ser uma legislação bem curta, né, mas é a Lei 9.870, lá de 99, ela cuida especificamente sobre mensalidades escolares. Então, quando a GV, por exemplo, como a Graziela mencionou, que aplicou um adicional agora, né, um reajuste, melhor dizendo, no valor da mensalidade, lá tem todo o regramento de como a instituição tem que proceder esse reajuste, demonstrando, por exemplo, a todas as famílias com 40 dias antes da data limite da matrícula, como também demonstrar o porquê desse reajuste. Então, imaginemos nós estamos na pandemia, né, onde as famílias já questionam eventuais descontos que poderiam ter sido concedidos. Nós não temos esse desconto, no caso específico, e ainda temos um reajuste. Isso tem que ser demonstrado, porque senão a legislação ela proíbe esse reajuste na instituição, né? Mas como não ocorreu uma obrigatoriedade de conceder descontos em razão do EAD, em razão do ensino remoto, melhor dizendo, tem uma diferença enorme entre ensino remoto e ensino à distância, que talvez a gente não precise entrar neste ponto, neste momento, mas é um outro fator que, justamente em razão da sua função social, as instituições podem sair manchadas não só pela esta demora na retomada, como também aquilo que deixou de ocorrer durante a pandemia ou até neste momento que nós estamos, como, por exemplo, com relação às mensalidades escolares, que eu defendo a cobrança das mensalidades escolares, desde que se comprove, se demonstre o porquê está sendo cobrado daquela maneira, porque tem instituição efetivamente que investiu muito dinheiro para poder oferecer um ensino remoto em tecnologia. Doutor Décio Machado, muitíssimo obrigado por participar aqui do debate, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Entre Linhas da Jovem Pan, viu? Eu que agradeço, doutor Adalberto, muito obrigado, e Graziela, prazer em falar com você.